Olá, a paz do Senhor, já fez o devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é com Salmo 99. Então, nós vamos orar, ler o Salmo, meditar a palavra e depois orar no final. Então, fique até o final para a gente estar orando e meditando a palavra do Senhor juntos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado porque mais um dia a tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado porque o Senhor nos ajudou até aqui. Chegamos até o Salmo 99, porque o Senhor nos permitiu assim chegar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fará, tudo que ainda o Senhor irá realizar. Nós abrimos o nosso coração a Ti, Deus, para que o Senhor possa trabalhar na nossa mente, na nossa alma, naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós não conseguimos, nós necessitamos de Ti. Que nós possamos ser melhores a cada dia por causa da Tua presença, por causa do Senhor, por causa que o Senhor trabalha em nós, porque o Senhor nos transforma, o Senhor nos ajuda, nos auxilia, nos fortalece. Que hoje seja um dia de fortalecimento e renovo do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos à mesa com o Senhor, de nos alimentarmos através da Tua palavra. Que nós possamos entender, compreender, ter a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 99 está falando assim, ó: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, estremeça toda a terra. O Eterno é magnífico em Sião, excelso sobre todos os povos. Celebrem eles o Teu nome, que é grande e inspira reverente adoração, pois é santo. É Rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabeleceste a retidão, o direito e a equidade em Jacó. Tu pessoalmente os instruíste. Exaltai, Senhor nosso Deus, prostrai-vos diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocam seu nome. Eles chamavam pelo Senhor, e eles lhe respondiam. Da coluna de nuvem lhes falava, e o povo obedecia aos decretos e à lei que lhes deram. O Senhor nosso Deus, tu lhe respondias, demonstrando ser Deus perdoador, ainda que os tenhas disciplinado por causa de suas rebeliões. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos voltados em direção ao teu santo monte, porquanto o Eterno nosso Deus é santo. Amém? Esse salmo fala de louvar a santidade de Deus. E olha que poderoso. O Senhor ouvia, respondia. Ouvia a oração de Moisés, de Arão, de Samuel, que eles invocavam o nome do Senhor e o Senhor lhes respondia. Que maravilhoso é a gente clamar a Deus e Deus nos responder. A gente pedir Deus um sinal, eu sei que para muitos é meninice, mas para outros é segurança. Só Deus sabe o que a gente teve no passado, o que a gente já viveu nessa vida. E muitas das vezes a gente pede sim um sinal para Deus. E quando a gente pede o sinal e Deus dá o sinal, exatamente como a gente pediu. Eu tive a experiência assim na semana passada. Eu pedi a Deus um sinal de algo que eu já estava orando, já tinha entrado em oração, já tinha pedido ao Senhor uma direção. Pedi a Deus um sinal. E eu não falei, mas eu pensei no sinal. Falei, Deus, se acontecer isso, é porque é para mim correr atrás disso, é para me fazer isso que está no meu coração. Porque quando vem algo ao meu coração, uma ideia ou algo para mim poder fazer, eu peço a Deus confirmação. Por quê? Porque o coração da gente é enganoso. O coração da gente é enganoso. E como eu não queria fazer nada enganada, ou nada que tivesse fora, que fosse uma coisa do meu coração, ou um ídolo do meu coração, eu pedi a Deus um sinal. Eu falei, Deus, e eu falei assim, Deus, se acontecer isso, até tal dia, eu ainda fui ousada, né? Só que depois eu falei assim, não, Senhor. Eu pensei, eu não falei com a minha boca, eu só pensei, falei assim, não, se acontecer nesse dia, eu vou fazer isso. E aí, aconteceu. Aquilo que eu pedi a Deus aconteceu no dia. Falei, é o sim do Senhor. Sabe quando Gideão pede a Deus confirmação no orvalho? Se o orvalho nascer molhado, o orvalho cair sobre a terra, é porque o Senhor está comigo.
porque eu vou vencer essa luta. Então, o Gideão pediu a Deus, e Deus entende as nossas limitações, aquilo que a gente necessita. Não precisa ter vergonha de pedir Deus um sinal, mas nós precisamos aguardar também, porque às vezes a gente pede a Deus um prazo. Eu fui assim, com fé e convicção, mas às vezes a gente pede a Deus, por exemplo, Deus, o Senhor me responde em 7 dias, e aí Ele responde no 8º, porque Ele é Deus. Amém? Então a gente tem que ter essa consciência, que Ele pode responder da maneira que a gente pediu, porque Ele entende nosso coração, mas Ele também pode não responder. Já aconteceu várias vezes do Senhor não responder, então a resposta é não. Mas semana passada, tá assim fresco na minha memória, né? E foi algo assim que eu chorei muito, porque do jeito que eu pedi, que eu falei com o Senhor me respondeu. E foi assim, sobrenatural de Deus, e tudo encaminhando para Deus dar a vitória. A vitória ainda não chegou. Quando ela chegar, eu vou vir aqui testemunhar para vocês, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Mas é Deus, e é esse Deus que está falando aqui. Ele é santo e Ele nos responde. Então, que você possa ter essa experiência com Deus, de falar algo com o Senhor e o Senhor te responder. De você ter essa sensibilidade no espírito de entender as respostas de Deus. Porque isso aí a gente vai adquirindo à medida que a gente vai orando, meditando a palavra, entendendo a palavra de Deus, tendo a revelação de Deus. Aí nós pedimos Deus sinal, ou então Deus sinaliza algo pra gente. Por exemplo, a gente entender o tempo e o modo. O que Deus está fazendo na minha vida agora? O que Deus quer de mim agora? Esse ano, o que o Senhor quer de mim? Então, quem desenvolveu espiritualmente, ele consegue discernir os tempos. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Daniel, ele se sobressaía sobre os sábios, porque ele conseguia discernir, decifrar os sonhos e discernir o tempo. Através de quê? De Deus. Deus que dava para ele a revelação do que ia acontecer nos próximos tempos. Então, andar com Deus é sabendo, é andar em revelação e confiando em Deus. Nem sempre Ele dá o quadro todo, mas Ele nos dá sinais. Peraí, esse ano vai acontecer isso. A gente tem uma impressão no espírito. Eu gosto sempre de conversar com meu esposo sobre a impressão que eu tenho do ano. E esse ano, a impressão que Deus me deu no meu espírito foi de algumas coisas e que já vem acontecendo na minha vida e na vida do meu esposo. Então, assim, Deus alinha, Deus fala conosco, Deus fala nessa terra. Ainda que alguns achem que ainda não fala, que acabou, que Deus não fala mais, deixou a terra a erro. Não, o Senhor, o trono do Senhor está sobre os querubins, está acima da terra. E Deus fala com aqueles que têm interesse em ouvir. Por que Deus falaria com a pessoa que vai descartar aquilo que Ele fala, que não vai levar a sério? Então, por isso que nós buscamos a orientação de Deus, buscamos o Senhor de verdade, que lá a Bíblia é bem clara, que se você buscar de coração, você vai encontrar. Então, Deus não se escondeu de nós, Ele se escondeu para nós. Tem uma grande diferença de alguém se esconder algo de nós, não quer que a gente ache. Mas escondeu para nós é porque Ele quer que a gente procure e ache. Então Deus é assim. Ele se escondeu para nós, para a gente achar. E se a gente buscar de todo o coração, nós vamos encontrar. E nessa caminhada com o Senhor, de andar com o Senhor, Ele nos ajuda. Olha, às vezes a gente está assim, batendo cabeça com tanta coisa, querendo muitas coisas. Hoje mesmo eu postei um shorts falando sobre isso, que às vezes a gente se preocupa com tantas coisas. Eu sou mãe, eu sou esposa, dona de casa, eu sei que as coisas nos pressionam a gente a ficar preocupado com as coisas do dia a dia, mas quando a gente coloca Deus como prioridade, essas outras coisas, elas vão se alinhando. As nossas preocupações, elas diminuem muito quando a gente prioriza Deus, prioriza o tempo com Deus. Então as outras coisas vão alinhar. Eu vejo Deus fazendo isso na vida das pessoas. Que a pessoa que está buscando Deus, ela avança muito mais rápido do que aquela que está quebrando cabeça, tentando fazer as coisas pelas próprias mãos. Então há um avanço para quem anda na presença de Deus. E é sobrenatural. Quando as pessoas falam assim, como assim? Não foi do nada. Tem uma vida em secreto com o Senhor. Não foi assim. Para as pessoas de fora foi do nada. Mas quem está construindo um secreto com Deus sabe que houve muito tempo de renúncia, de oração, de obediência. E por isso que vive coisas sobrenaturais do Senhor. Então talvez agora você vai começar a viver uns avanços de Deus, o que Deus vai fazer esse ano na sua vida.
São coisas que você não viveu nos últimos anos, mas porque você plantou, chegou o tempo da sua colheita. Então você vai avançar em um ano que você não avançou em 6 anos. E é assim que Deus faz. Então, e as pessoas vão se assustar assim, por quê? Porque se você não está buscando Deus, você não está remindo o seu tempo, você está perdendo o tempo. Mas quando nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos remindo o nosso tempo e Deus também vai fazer coisas sobrenaturais na nossa vida. E as pessoas vão ficar assustadas, assim, como assim que aconteceu na vida de fulano? Não, fulano estava buscando ao Senhor no secreto. Fulano estava suportando todas as pressões no secreto. Fulano estava obedecendo ao Senhor no secreto. E agora ele está colhendo. Por quê? Porque agora é de Deus, não é nosso. Se eu parar para pensar tudo que Deus fez na minha vida, esses anos de conversão, da minha mão eu não conseguiria, jamais. Jamais, e foi muito rápido, assim, o crescimento da minha família, as coisas que Deus fez, o crescimento do meu ministério. Desculpa, gente. Desculpa. Foi uma coisa, assim, sobrenatural, das minhas próprias mãos, jamais conseguiria. Mas é Deus, não tem como explicar. Se tivesse explicação, não seria Deus. Então, assim, é coisa que o Senhor faz. Amém? Então, creia nisso, continue plantando, continue fazendo seus devocionais, continue obedecendo ao Senhor. E eu quero te falar algo, assim, que queima no meu coração, que eu queria que todos os crentes fizessem, que é jejum. Que se você quer avançar, eu sei que meus períodos que eu mais avancei espiritualmente, na presença do Senhor, que eu consegui aprofundar mais, que eu consegui receber mais do Senhor, da palavra do Senhor no meu coração, que eu fui transformado, foi períodos de jejum. E por que o jejum? O jejum, ele mata a carne. Para Deus, ó, presta atenção nisso aqui. Para Deus dar algo melhor a Adão, ele teve que colocá-lo para dormir. Então Adão dormiu, adormeceu, e aí Deus tirou Eva de dentro dele e deu para ele, porque ele falou que não era bom que o homem ficasse só. Então ele criou a mulher para ele. Então, para Deus tirar de nós coisas de dentro de nós que são melhores para nós, que vai nos fazer avançar, que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar a andar mais uma milha, nós precisamos matar a nossa carne, porque Deus não vai fazer isso mais. Ele fez com Adão. Mas por causa do pecado, agora nós precisamos tomar essa decisão. Então, o jejum, ele mata a carne. E se a gente mata os desejos da carne, Deus pode falar conosco. Deus pode trabalhar em nós. Eu lembro de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus, aqui nessa sala. Eu estava sentada, orando, eu já estava em jejum e lendo a palavra. E eu senti, de verdade, eu senti, como se fosse uma cirurgia do Senhor no meu coração. Deus tirando algo de dentro de mim. Deus mudando meu coração. Eu senti. E a dor não foi dor física. Mas eu não sei se eu vou saber te explicar, mas eu senti Deus tirando algo de dentro de mim. Eu senti isso no meu espírito. E eu chorei muito. Eu chorei muito, muito, muito. E passado um tempo, eu percebi que meu coração tinha mudado. Eu tive essa percepção. Eu não era mais a mesma pessoa. Mas só que demorou para mim acordar. Deus já tinha falado comigo antes de eu casar que eu precisava entrar no jejum. Só que eu fiquei preocupada com muitas coisas, com o casamento, com o meu esposo, que acertar isso e terminar a casa e fazer isso e aquilo. E fui deixando. Eu fazia o meu devocional diariamente, mas não jejuava. E quando, assim, veio forte no meu sentimento de jejuar, de entrar no jejum, aí minha vida começou a ser transformada. Então, desde então, eu só não faço jejum quando eu estou grávida. Então, eu fiquei grávida esse tempo, desde quando eu casei, eu já fiquei grávida 3 vezes, né? A minha filha Júlia, ela veio antes, que eu não era cristã ainda, mas aí logo depois veio Samuel, Isaac, Maria Liz. Então, os períodos que eu estou gestante, eu não faço jejum. Mas quando eu não estou, eu estou sempre buscando
algo do Senhor, da parte do Senhor, jejum, oração, até porque foi uma direção de Deus. Eu já falei aqui em outros vídeos que o Senhor me falou que a partir de 2023 nós iríamos entrar em tempos muito difíceis e que se o crente não jejuasse e orasse, ele não ia suportar a pressão desses tempos. Então, ele já tem um alerta ligado, né, de sempre estar em jejum. Então, você pode fazer um jejum por um período de dias. O que é jejum? Abster-se de comida. Tem muitos vídeos na internet explicando sobre jejum bíblico. Procura aí vídeos falando. Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá. E tem também tem um livro dele falando só sobre jejum. Muito bom também, explicando sobre o jejum. Não só dele, tem um também, acho que depois eu vou pegar para mostrar a vocês o livro que eu já li também, que fala sobre jejum e o quanto que isso impacta o nosso ministério, a nossa vida e nos faz avançar, andar mais rápido, né? Então, pratique o jejum, porque isso vai ser benefício para você, para sua casa, para sua família, para toda a sua família, toda a sua casa, e você não vai se arrepender de fazer. É difícil, não é fácil, mas vale a pena. O que eu tava falando, que tem um jejum de período, por exemplo, 3 dias, 1 semana, 21 dias, 12 dias, isso aí é você e Deus, é algo pessoal. E existe um jejum que ele é uma vida jejuada, que é o que eu mais gosto, que é de você ter algo assim que você vai tirar da sua vida, ou durante a semana, por exemplo, toda quarta-feira é dia de jejum. Então, você já sabe disso, então você está vivendo uma vida jejuada. Toda quarta-feira é dia de jejum e não negocio isso. E então, você já está vivendo uma vida já de jejum. Ou, por exemplo, foi o que eu e minha esposa fizemos o propósito esse ano, de retirar o açúcar branco. Nós não consumimos o açúcar branco. Então, durante o ano todo, então, nós estamos vivendo uma vida jejuada de algo assim, que praticamente faz parte da vida cotidiana do brasileiro, é o açúcar. Mas como nós entramos no propósito, nós estamos vivendo uma vida jejuada. E vale muito a pena, muitos benefícios, muitos benefícios. Eu sei que é difícil socialmente, mas a gente vai aprender também muitas coisas do reino, porque nós somos chamados a viver de forma diferente desse mundo. A palavra de Deus para mim, para minha casa esse ano, todo ano eu peço a Deus uma palavra, faça isso também. Peça a Deus um versículo para esse ano. Oh Deus, o que o Senhor quer para minha vida esse ano? Onde o Senhor quer me levar esse ano? Qual a palavra do Senhor para mim? O que o Senhor deu para mim, para meu esposo, é a renovação da mente, para que a gente conheça a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Acho que é Romanos, acho que é Romanos mesmo. Mas foi essa palavra que o Senhor nos deu. Renovar a mente. Para renovar a mente, a gente precisa ter uma mente saudável. E sabe o que eu descobri? Que o açúcar, além de fazer muito mal para o corpo, ele também faz mal para a mente. Ele adoece o cérebro. Então, se nós queremos ter um cérebro saudável, nós precisamos ter uma alimentação saudável. Nós precisamos melhorar a nossa alimentação. Isso é do físico, eu estou falando do físico. E o espiritual, a mesma coisa. Se a gente quer ter uma vida espiritual saudável, nós precisamos ter um alimento saudável. Porque existe muito engano hoje no nosso meio. Muito, irmãos, tá? Assim, assustador a quantidade de engano. Porém, quem tem o Espírito da verdade não fica enganado. O Senhor Deus, Ele revela. E é por isso que nós devemos nos recorrer à palavra de Deus e à oração, que Deus revela tudo aquilo que está oculto. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa direção. Pai, que eu te peço ao Senhor, que o Senhor fale com as pessoas que estão me acompanhando nesse devocional, que o Senhor possa sinalizar a elas, Deus, a vontade do Senhor para elas, em relação ao jejum, em relação à vida delas, que haja direção. O Senhor é um Pai que direciona, que dá direção, que dá caminho. O Senhor é um Pai bondoso, amoroso, misericordioso. Que o Senhor possa falar com cada uma dessas pessoas, que elas possam ser direcionadas pelo Senhor no propósito que o Senhor tem para a vida delas. Pai, eu vejo pessoas que estão tristes, angustiadas, desesperadas, mas que através da sua palavra, Deus, elas estão saindo desse ambiente, saindo desse local, elas estão se sentindo reanimadas, reavivadas, porque o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que direciona.
E que em nome de Jesus, Pai, que elas tenham experiências profundas com o Senhor, experiências marcantes com o Senhor. E como o Senhor me curou lá atrás, o Senhor me curou meu coração, que essas pessoas também possam ser curadas na sua alma, curadas na alma, feridas que há na alma, coisas que foram rasgadas, que sejam resgatadas na vida delas, Senhor. Que elas sejam curadas, Deus, e que elas sintam a diferença por causa do poder do Senhor, por causa da palavra do Senhor. Eu libero uma palavra sobre essas pessoas de cura e libertação, que elas sejam curadas e libertas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.